eu sou o pastor Ademir, estamos aqui no segundo episódio dessa série que está maravilhosa. Ontem iniciamos com um assunto de uma forma bem teológica, mas hoje estaremos já entrando na prática. Vai ser muito interessante. Por favor, permaneça. Você já é inscrito em nosso canal? É? Você merece os aplausos. Não? Por quê? Faça isso agora, por favor, e você vai receber as atualizações de nossos vídeos e sempre vai estar bem informado. Yes! 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 E como você já sabe, a cada episódio uma resposta, uma reflexão e uma revelação. Nós estamos tratando nessa temporada sobre a Bíblia e nutrição, ou nutrição numa visão bíblica. E neste episódio, nós estamos com alguém muito especial, a nossa querida irmã Marta Costa. Olá! E ela, para quem não sabe, além de uma excelente irmã em Cristo, que sempre está disposta a ajudar o próximo, ela é também nutricionista formada pela Universidade Federal da Bahia. Ela é especialista em nutrição clínica e em gestão de unidades produtoras de alimento, além de uma grande e larga experiência clínicas, hospitais e em consultoria. Presta bastante atenção porque ela vai nos ajudar muito. Marta, eu vou deixar você agora sozinha para que você possa ser usada para trazer mensagem para a gente, tá bom? Amém. Que assim seja. Amém. Olá, estamos aqui para falar um pouco sobre nutrição à luz da Bíblia, uma alimentação saudável à luz da Bíblia. Pretendo ajudá-los a tirar dúvidas, esclarecer muitas coisas e sempre relacionando o assunto ao que está escrito na palavra de Deus. O desejo de Deus, irmãos e queridos amigos, é que tenhamos uma boa saúde. Cuidar da saúde física é um tema muito relevante nos dias atuais. A preocupação em manter-se em forma é grande entre as pessoas. Mas você sabe o que a Bíblia fala sobre o cuidado que devemos ter com o nosso corpo? Deus, ao criar o mundo, fez tudo muito perfeito, pois o seu desejo é que nós desfrutássemos de uma boa saúde. Vamos ver o que está escrito lá em 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a sua alma. Essa carta de João ela é endereçada a Gaio, sendo esse o desejo bíblico de Deus para nós também, que tenhamos uma boa saúde, livre de enfermidades, porque a enfermidade ela nos traz tristeza e dificuldades em todas as áreas de nossa vida. Assim sendo, Deus criou o planeta com todos os elementos e alimentos necessários para que nós cresçamos saudáveis, e o seu propósito é que tenhamos saúde, como está descrito lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus espera que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício, ou seja, a Bíblia sempre relatou o sacrifício feito por animais sadios, em perfeita condição. Deus nos convida a apresentarmos o nosso corpo a Ele como um culto. Então, tem que estar livre de enfermidades, as quais nós podemos evitar. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso mesmo, irmão, o Espírito Santo habita no nosso corpo físico. Nós somos uma totalidade de alma, corpo e espírito. É necessário que entendamos a importância de manter um equilíbrio saudável nos 3 sentidos das nossas vidas. Há uma exortação vinda da parte de Deus para a igreja em Coríntios. Acaso não sabeis? Trazendo à memória daquelas pessoas algo que já conhecia, que deveriam saber já. Apresente os vossos corpos sadios, porque o vosso corpo é santuário de Deus. Está exposto de forma glorificada, porque o dono dele é o grande Elohim. Nós precisamos lembrar que o cuidado com o corpo ele é tanto externo quanto interno. Externamente nós precisamos pensar
na higiene do nosso corpo, na sua exposição, e internamente precisamos de uma boa alimentação equilibrada, e também do nosso jejum. Quando cuidamos não só da alma e do espírito, mas também do corpo, nos sentimos totalizados em nosso ser. É certo de que a nossa maior preocupação precisa ser fazer a vontade de Deus. Mas quem disse que cuidar do corpo não é também uma vontade de Deus? Através de cuidado com o nosso corpo, nós glorificamos a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Independente da moda vigente, do que seja vinculado à mídia, nós precisamos sim, mesmo como cristãos, cuidar do nosso corpo. Porque, como já falamos, através do nosso corpo bem cuidado, estamos glorificando a Deus. Embora haja muitas informações vinculando na mídia sobre como manter-se e ter uma alimentação saudável, muitos ainda apresentam sobrepeso, obesidade ou até mesmo bulimia e anorexia, que estão associadas à perda de peso para a manutenção de um corpo perfeito. Como a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Logo, não há nada de errado em cuidar do corpo. O cristão precisa cuidar do seu corpo, porque já foi dito anteriormente que ele é santuário do Espírito Santo de Deus. E através disso nós iremos glorificá-los. Na verdade, a Bíblia é clara ao dizer que precisamos cuidar bem do nosso corpo, como está lá escrito em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Vamos ver o que diz Efésios 5:29. "Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela." Então, o que esse versículo nos mostra? Nos mostra que precisamos cuidar bem do nosso corpo, alimentá-lo bem e cuidar bem dele. No Antigo Testamento, Moisés foi instruído por Deus a construir um tabernáculo grande, bonito, onde Deus estaria presente. Salomão também construiu um templo com as melhores pedras, com a melhor madeira, foi buscar material longe, para que a casa maravilhosa fosse construída e Deus estivesse presente ali. Depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou e Deus habita agora dentro de nós. Nós somos o templo do seu Espírito Santo. E como estamos cuidando desse templo? O que estamos colocando dentro dele? Qual a alimentação que estamos utilizando? Infelizmente, muitos estão colocando dentro desse templo materiais indevidos, coisas que estão gerando doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, dislipidemia, que é a alteração da gordura no corpo, problemas cardíacos, como eu já falei, e até mesmo cânceres, podendo levar até a morte. As inadequadas práticas alimentares podem evidenciar a falta de zelo pelo templo do Espírito Santo. Faça boas escolhas, escolha melhor os seus alimentos. Muitos são os benefícios de manter uma prática saudável de alimentação. Além de prevenir doenças, ela fortalece o corpo e favorece a prática de atividades do seu dia a dia. A prática de uma alimentação saudável favorece uma melhor atividade física e dá ânimo e disposição para suas atividades diárias. Não ter recurso não é desculpa para uma boa alimentação. Opte por alimentos mais saudáveis, por alimentos não industrializados. Movimente-se, busque a prática de atividade física e dessa maneira você estará fazendo o que Deus quer para a sua vida, cuidando bem do templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, todos os assuntos que precisamos saber está na Bíblia, na Palavra de Deus, e com a alimentação não é diferente. Ela nos fala sobre alimentação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vamos ver um Deus que se preocupa com a nossa alimentação, com o nosso corpo e com a nossa saúde. Em 2 Timóteo 1:7, nós vamos ver que a palavra de ordem é o equilíbrio, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, que é o equilíbrio. Maravilha, Marta. Com certeza aprendemos bastante. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisamos cuidar bem dele. Eu imagino Salomão cuidando de cada detalhe do templo de Deus. E nós temos cuidado dos detalhes do nosso corpo, mas ainda tem muito mais. No próximo capítulo,
Marta vai estar explicando para a gente a questão mais prática ainda. No Antigo Testamento tinha regras sobre alimentação, Tinha. no Novo Testamento tem, e hoje como é que fica? Vamos ver tudo isso amanhã.